Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, porque ele fala sobre a família e aborda o amor materno. Eu acho que vocês já ouviram algum filho reclamando, falando: minha mãe me odeia. E eu acho que vocês também já viram esse mesmo filho sendo recriminado como mentiroso, como ingrato, porque ele está questionando a figura materna, que é vista como perfeita, como sagrada. Só que nós temos que admitir que mulheres com distúrbios psicológicos, com patologias, com problemas emocionais, elas poderão engravidar. E elas também poderão adotar crianças. Então, a maternidade, ela não é sinônimo de santidade, né? E ela não está acima de qualquer suspeita, né? Imagina uma mulher com uma patologia que a impede de amar. Imagina essa mulher gerando uma nova vida. É difícil, né? Eu não quero aqui denegrir a imagem da boa mãe, da mãe normal, a mãe que ama os seus filhos incondicionalmente, como deve ser numa família normal. O meu objetivo hoje aqui é mostrar a outra realidade, a realidade do abandono, tá? Das sequelas físicas e psíquicas que ficam nos filhos como resultado desse relacionamento com uma pessoa tóxica, uma pessoa que esconde a maldade atrás da máscara de boa mãe. Então nós vamos abordar hoje um transtorno de personalidade denominado transtorno de personalidade narcisista. E o termo narcisista, ele é originado de uma lenda grega que conta a história do Narciso, que é um rapaz que é obcecado pela própria beleza. E numa ocasião, à beira de um rio, ele vê a imagem refletida nas águas, a própria imagem, e ele tenta tocar a imagem e se afoga. Então, nessa patologia, que é o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa também é obcecada pela própria imagem de uma forma muito, muito elevada. Ela se acha mais bonita, ela apresenta sentimento de superioridade, ela se acha mais importante, ela deseja ser admirada, ela tem necessidade de admiração, ela não admite críticas e, se ela é criticada, ela reage agressivamente. E outra característica importante nessa patologia é a falta de empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. É a capacidade de você sentir o que o outro sente. E a pessoa que tem essa patologia, ela tem zero de empatia, nada. Agora, eu queria deixar claro que existe o traço de personalidade narcisista que não tem nada a ver com a patologia transtorno de personalidade narcisista. Porque o traço é só uma característica. Por exemplo, uma pessoa que gosta de tirar fotos no espelho, uma pessoa que vai na academia, uma pessoa que tem uma vaidade, ela pode ter um traço de personalidade narcisista, mas ela não tem a patologia, que é o transtorno de personalidade narcisista. E nesse transtorno tem vários tipos, mas eu vou abordar aqui 2 tipos de 2 mães que tenham esse transtorno, tá? Por exemplo, tem o transtorno de personalidade narcisista perverso, que ele é mais fácil de detectar, porque a mãe se mostra mais. Ela expõe as agressões físicas e psíquicas aos olhos dos outros. Então, ela é cruel, ela é maligna, ela é perigosa, tá? Ela tem um lado sádico, ela é vingativa, ela é cruel, ela expõe os filhos até a riscos de vida.
tá? Por exemplo, ela pode deixar uma criança sozinha no elevador. Ela pode abandonar uma criança na feira lotada. Ela pode deixar a criança sozinha na escada rolante de um shopping. E depois, se acontecer alguma coisa, uma tragédia, ela vai culpar o destino, sabe? Como a culpa foi do destino pela fatalidade. Outro tipo de transtorno de personalidade narcisista é o oculto. Nesse é mais difícil de detectar a patologia. Por quê? Porque a mãe, ela se esconde atrás da máscara de boa mãe. Em vez dela fazer maldades, ela manipula outros para fazerem as maldades no lugar dela. E ela fica como a boazinha e a pessoa fica como a ruim. Por exemplo, ela pode manipular o marido, o pai dos filhos, para bater nos filhos, alegando que é para o bem deles, que é para a educação. E aí ela fica como a boazinha. E depois ela vai incutir nos filhos a culpa pela surra. Ela vai chegar para o filho e falar: o seu pai te bateu, tá vendo? Mas você mereceu. Você viu o que você fez? Então, a criança, ela sente o afeto, né? Misturado com medo, misturado com a culpa e misturado com uma sensação de não ser merecedora de amor. Agora, quando você detecta esse transtorno de personalidade narcisista no seu chefe, na sua esposa, no seu marido, você se afasta facilmente, né? Agora, quando você detecta esse transtorno de personalidade narcisista na sua mãe, como que você convive com essa situação tóxica? Como que você rompe essa relação tóxica? Como que você consegue manter sua saúde mental e física, né, nesse ambiente doente? Os filhos sofrem muito, e principalmente as filhas, né? Por quê? Porque a mãe, ela se identifica com a figura feminina da filha e gera inveja, competição e ódio. Há casos onde essa competição vai até para os namorados da filha e para os maridos. Por quê? Porque essa mãe, ela entra numa paranoia que ela quer tomar o lugar da filha, ela quer viver a vida da filha. E algumas mães, elas chegam às vias de fato. Tem um caso que aconteceu em Recife, há uns anos atrás, de uma jovem muito linda. Ela teve um problema numa cirurgia e ela ficou 2 meses e pouco na UTI. A mãe dela, com a desculpa de cuidar do netinho, que na época tinha 4 anos, ela ficou na casa da filha com o genro. Se tornou amante do genro. Então, se vocês colocarem no Google, filha na UTI, sogra amante do genro, vai aparecer a história todinha detalhada para vocês verem. Então, os filhos, eles ficam reféns dessas mães que têm essas patologias. E eles acabam desenvolvendo doenças físicas e psíquicas, como fobias, síndrome do pânico, compulsões, depressão, sabe? Sabe aquelas doenças da alma que os exames laboratoriais não detectam? São essas as sequelas que essas mães deixam nos filhos. Os filhos, eles vão crescendo sempre na defesa, sempre buscando perfeição, porque nunca nada é suficiente para essas mães. Por exemplo, se o filho tira notas altas na escola, ele não fez mais do que obrigação. Agora, se ele tirou notas baixas, aí ele é incapaz, né? E quando existe mais irmãos, sempre um é eleito o preferido, o filho dourado. E esse filho dourado é sempre comparado com outro filho que é eleito ovelha negra ou bode expiatório.
Então, os irmãos, eles crescem sem um vínculo familiar. Porque essa mãe, ela difama, ela cria rivalidade, disputa entre os irmãos, tá? E ela sempre vai difamar o filho bode expiatório. O filho bode expiatório, ele vai ter muita dificuldade de confiar nas pessoas. E ele pode achar normal relacionamentos abusivos, onde tem humilhação, maus tratos, agressões físicas, agressões psíquicas. Muitos relacionamentos sadomasoquistas, eles são originados nesse trauma da infância, que é repetido na vida adulta. E esse filho, ovelha negra, ele vai ter muita dificuldade de estabelecer laços afetivos duradouros, porque ele tem o trauma do abandono. Então, quando ele se vê envolvido emocionalmente num relacionamento, ele vai criar fantasias que a pessoa vai abandoná-lo. Então, ele vai largar a pessoa primeiro. Ele abandona primeiro com medo de sentir o sofrimento do abandono. Então, ele vai minando a vida afetiva dele. É muito difícil. É muito triste, porque esse filho bode expiatório, ele é alvo de calúnias, ele é alvo de difamações. E vocês sabem que uma mentira contada 1000 vezes, ela vira verdade. Então, as pessoas vão acreditar nessa mãe que está difamando o filho. Eles não acreditam no filho. É muito triste essas mães com essa patologia de transtorno de personalidade narcisista, porque elas conseguem afastar a família inteira. Elas plantam o ódio entre os irmãos, plantam o ódio entre pais e filhos e entre os filhos e pais. E não se iluda, quando essa mãe se tornar idosa e se tornar avó, a idade vai ser só mais uma desculpa para ela manipular as pessoas, se vitimizar, colocar os filhos e os netos como se sentindo culpado pela velhice dela, culpados pelas doenças que ela vier a desenvolver. E ela pode manipular situações para se mostrar uma avó perfeita, para se mostrar uma avó melhor do que a mãe. E não se esqueçam que antes dela ser mãe, antes dela se tornar avó, ela é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Ela tem uma patologia. Esse estado de alerta, essa angústia, esses sentimentos ruins que os filhos vivenciam nesse ambiente tóxico, eles aumentam o cortisol no organismo. O cortisol é o hormônio do estresse. E quando você tem esse hormônio toda hora no seu organismo aumentado, ele te predispõe a doenças, ele abaixa as tuas defesas imunológicas, então ele te predispõe a diversas doenças. Agora, se você detectou esse transtorno de personalidade narcisista na sua mãe, tá? Como que você vai encarar esse problema? Como que você vai tentar lidar com isso? O primeiro passo é você encarar como uma patologia, tá? É uma patologia, você não tem culpa, porque você não recebeu afeto, você não tem culpa. E a sua mãe, ela só te deu aquilo que ela poderia ter te oferecido. E é um problema dela, não é um problema seu, tá? Você tem que aceitar que você nunca vai ter o vínculo afetivo de mãe para você. Isso não vai mudar. E você não pode se afetar com isso, porque isso não é um problema seu, isso é um problema dela.
Então você não precisa se forçar a conviver numa relação tóxica que te faz mal, fingindo que está tudo bem como se fosse um teatro, tá? Não se sinta culpado por se afastar. Não se sinta culpado por afastar os seus filhos. Você vai estar protegendo as próximas gerações. Porque, da mesma forma que ela afeta os filhos, ela pode desestabilizar emocionalmente os netos. E se não houver um corte, um tratamento, uma psicoterapia, uma libertação, isso vai se estender. Então, os seus filhos vão fazer com os netos vão fazer sucessivamente. Vai ser uma repetição desse transtorno, como uma bola de neve, que vai aumentando, aumentando. Se você não parar a bola, ela vai aumentando até ficar enorme, né? Você tem que se respeitar primeiro. E você tem que saber que você tem direito a ser respeitado, tá? Se ela não evoluiu, você pode evoluir. Você pode evoluir até mesmo para perdoá-la. E o perdão não quer dizer você dar a outra face, tá? Perdão não é obrigação de conviver, tá? Perdão é no sentido de você libertar-se. Libertar-se das expectativas de curar sua mãe, tá? Libertar-se da culpa pelo desamor que você teve a vida inteira. Você não tem culpa. Imagine que você está dirigindo numa estrada. Você tem que prestar atenção no para-brisa, no seu destino, na sua frente. De vez em quando você pode olhar para o espelho retrovisor, mas se você der mais atenção ao espelho retrovisor, você vai se perder do seu destino. Você pode até sofrer um acidente. Então, o perdão é você olhar para frente, para o seu futuro, tá? É você não desmerecer o passado, não esquecer, mas não se importar. Não é sua culpa. Você tem que se direcionar para o futuro. O seu futuro é muito mais importante do que o passado. Você deve tratar os seus filhos como você gostaria de ter sido tratado. Você não deve se sentir vítima, você deve se sentir vencedor. E não tenha medo de procurar uma terapia, porque ajuda muito. E não tenha medo também de procurar grupos de apoio de pessoas que sofreram os mesmos abusos que você sofreu. E de repente o universo pode te presentear com amigos que podem virar a família que você não teve, né? Eu gosto muito de uma frase do Sartre que diz: não importa o que te fizeram, o importante é o que você faz com aquilo que te fizeram. É forte, né? Então, libertação é possível. Caso vocês conheçam alguém que também precise se libertar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez ela esteja precisando ouvir essas palavras. Inclusive, eu tenho um livro na Amazon sobre esse assunto, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem. Tem a versão em português e tem a versão em inglês. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, inscrevam-se no nosso canal, toquem o sininho para receber todas as notificações, tá? E não esquece de dar um like, aquele like de gratidão, tá? Muito obrigada a vocês pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.